Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o Fundo Imobiliário BBPO11, Fundo de Agências Bancárias. E aí, será que ainda vale a pena investir nesse tipo de fundo imobiliário com toda essa era digital, com os bancos digitais chegando aí em massa, em peso? Nós vamos dar uma estudada nesse aqui hoje e fazer um resumão geral dele na parte fundamentalista, no seu relatório gerencial e uma análise gráfica para ver se vale a pena ou não investir no BBPO11, beleza? O valor atual da sua cota está em R$ 87,00 e o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,91. Significa que o fundo imobiliário está sendo negociado 9% abaixo do seu valor patrimonial e ele possui uma ótima liquidez média diária de 1,4 milhões de reais sendo negociados todos os dias e também está com excelente dividend yield, pensando dentro desse setor, de 12,97% nos últimos 12 meses, só que está com uma desvalorização de 24,51% nos últimos 12 meses. E qual seria o objetivo principal do BBPO11? O fundo ele foi criado com o objetivo de adquirir agências e centros administrativos do Banco do Brasil para alugá-los ao próprio Banco do Brasil pelo prazo inicial de 10 anos, contrato atípico, proporcionando aos cotistas renda mensal advinda da locação. O fundo possui 64 imóveis localizados em diversas regiões do Brasil. Se você não sabe o que significa um contrato atípico, existem duas características dos contratos dentro dos fundos imobiliários: contratos atípicos e contratos típicos. Os contratos atípicos são aqueles imóveis que são construídos ou reformados para aquele inquilino em si, para aquela atividade específica. E com isso, para manter uma certa segurança em relação ao contrato, os vencimentos dos contratos são bem maiores, normalmente acima de 10 anos, e também as multas rescisórias também costumam ser bem mais altas. E isso gera uma certa segurança ali na receita do fundo imobiliário, uma previsibilidade para o fundo imobiliário, ok? Aqui do lado a gente percebe que o administrador, gestor e escriturador do BBPO11 é o Votorantim e o início das suas negociações foi 30/12/2012, quantidade de cotas 15 milhões de cotas, taxa de administração de 0,28% ao ano e não há taxa de performance. A taxa de administração está baixa aqui desse jeito em comparação aos outros fundos imobiliários que a gente estuda aqui no canal, porque esse fundo imobiliário possui gestão passiva. Existe a gestão ativa e a gestão passiva. A gestão ativa, o gestor tem liberdade para comprar e vender os ativos dentro da carteira do fundo imobiliário. Já a gestão passiva não, eles apenas compram os ativos ali, os imóveis que eles querem e alugam e pronto, e depois mantém aquela mesma carteira por um longo prazo. Beleza? E aí, como não tem muita movimentação, normalmente a taxa de administração é bem menor. Dos 64 imóveis que o fundo imobiliário possui, 6 estão em possíveis tratativas ali de renegociação dos contratos que venceram ali com o Banco do Brasil e não foram renovados lá em agosto de 2021, e em paralelo esses mesmos 6 imóveis estão disponíveis ao mercado para venda e locação. Primeiramente ele está tentando realocar aquilo ali para o Banco do Brasil, se não conseguir está tentando vender ou locar para outro inquilino. Aqui do lado a gente percebe o valor de mercado dele de 1,4 bilhão de reais, então é um fundo grande, robusto, valor patrimonial de 1,5 bilhão de reais, a sua vacância física de 0% e vacância financeira também de 0%. Então atualmente o fundo possui 64 ativos alugados até novembro de 2022, 100% deles contratos atípicos, data do início desse contrato foi lá em 2012 e a data do término é em 2027. E aqui do lado, após novembro de 2022, vão ficar apenas 58 ativos alugados. Então sim, eu acho que você tem que começar a estudar para ver se vale a pena investir nesse tipo de setor, porque é igual eu falei anteriormente, essa parte dos bancos digitais, da era digital, chegando com tudo no atual momento e vai aumentar isso no futuro também. Então esses fundos imobiliários eles vão ter que se adaptarem à nova realidade. E essas agências bancárias vão ter que ser alugadas e reestruturadas ali para alugar para outro tipo de setor, outro tipo de atividade, beleza? O portfólio dele hoje, 29% da sua receita líquida vem de prédios comerciais do Banco do Brasil,
agências tem de 33,3% da receita e prédio comercial mais a agência terra 37,3%. Então, bem provável que sofra um impacto aí no longo prazo e eles já começaram a diminuir a quantidade de agências, os bancos, né? E isso vai afetar os fundos imobiliários que investem nesse tipo de setor. E ele está bem distribuído geograficamente aqui, com a maior participação em São Paulo, seguido de Minas Gerais. Entrando na sua parte gráfica, gráfico semanal mais de médio prazo, então o fundo está aí perdendo valorização no médio prazo, depois da queda de março de 2020, está com uma desvalorização de 35% e ele está numa tendência de baixa, fazendo fundos e topos descendentes e ainda não reverter essa tendência e não tem sinal de reversão ainda. Então, para mim, Gustavo, eu acho sim que o fundo imobiliário vai continuar descendo um pouco aqui ainda e está nesse suporte aqui agora muito característico aqui, um suporte forte para ele romper. Então, se ele romper esse suporte aqui, ele vai continuar descendo e para mim, se você ainda quer investir nesse setor de agências bancárias, eu, Gustavo, aguardaria, ok? Então não é recomendação nem de compra nem de venda. Aqui embaixo a gente percebe o índice de força relativa dele, a força vendedora está mais forte do que a força compradora, então tudo indica que essa tendência de baixa ainda vai continuar. E aqui a gente observa as duas médias móveis, média móvel de curto período por baixo da de longo período, então continua a tendência de baixa nesse ativo. Resumindo, o fundo imobiliário, eu, Gustavo, não investiria no atual momento. Se eu ainda não tenho um tipo de fundo desse segmento de agências bancárias dentro da carteira, eu não investiria, eu olharia outros setores, outros segmentos de fundos imobiliários, porque são mais atrativos, vão ser mais perenes, não estão passando por esses momentos de mudanças drásticas. Então, para mim, você tem que estudar com bastante cuidado e não investir apenas olhando ali a queda e achar que aquilo pode ser uma oportunidade, porque ele pode cair ainda mais, mesmo pagando um ótimo dividend yield, ele pode continuar perdendo valor nas suas cotas aí também, e depois o fundo tem que se adaptar, vender as agências ou reformar os imóveis dele para poder trazer a receita para dentro dele. A gente está vendo que os imóveis estão começando a serem desocupados, beleza? E se você gostou desse vídeo, dá aquela compartilhada aí com os seus amigos, com a sua família, assim você me ajuda a crescer aqui dentro da plataforma do YouTube e também ajuda um amigo a buscar a sua liberdade financeira, beleza? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.